Bom, agora nós vamos fazer questões sobre orações subordinadas adverbiais e o emprego dos conectores. Pus a tabela aqui de novo, né? Quanto mais, melhor. Não tem regra de parcimônia aqui, não. Então, a tabelinha está aí de novo, porque aí você vai, só de olhar, você já vai se acostumando com ela. E vamos fazer as questões, porque, né, o que interessa é, além de saber a matéria, saber como é que isso cai na prova. Então, vamos lá, olha para o seu slide. Exercícios sobre orações adverbiais e o emprego desses conectores de natureza subordinativa. E tem um. Se uma coisa podia ser oscilada, acelerada, perturbada, destilada, combinada, pesada ou gaseificada, eles o fizeram. E, no processo, produziram um corpo de leis universais tão importantes e majestosas que ainda tendemos a escrevê-las com maiúsculas. Teoria do campo eletromagnético, da luz, a lei dos volumes de combinação, enfim. A palavra que introduz no texto uma ideia de consequência. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar um detalhe, né? Que o que só vai introduzir relação de consequência e, consequentemente, introduzir uma oração subordinada adverbial consecutiva se ele estiver acompanhado, agora não na oração dele, na oração anterior, de um tanto, ou tão, ou tantos, ou tantas. Então, eu estou atrás deste marcador. A gente achou aqui? Achou. Na linha 3, o tão. Produziram um corpo de leis universais tão importantes que ainda hoje tendemos a escrevê-las com maiúsculas. Então, o fato de ainda hoje tendermos a escrevê-las com maiúsculas é uma consequência do fato de essas leis serem tão importantes. Então, mas na hora que ele me dá o quê? Dizendo que introduz ideia de consequência, eu já volto procurando tão ou tantos, um marcador ou de intensidade ou de quantidade. Então, ok, ele introduz uma ideia de consequência. A rigor, ele é uma conjunção subordinativa consecutiva. Ideia de consequência consecutiva. E ele introduz uma oração, que é esta oração aqui, a partir dele, que é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. A mesma classificação da conjunção é a da oração, né? Só muda esse detalhe ínfimo aqui de a oração ser subordinada e a conjunção ser subordinativa. O item está certo. Embora mais moço que ele, várias vezes cheguei a sorrir a seus entusiasmos. Embora, conquanto, não é? Agora já sabemos, onde tem um embora, cabe o conquanto, desde que a gente não esteja indo embora, né? Que não dá para ir conquanto. É uma concessão. Várias vezes cheguei a sorrir, isso aqui é uma locução verbal, várias vezes sorri, cheguei a sorrir, a ação praticada é a ação de sorrir, então é uma oração só. Isso aqui é a oração principal. E esse aqui, embora mais moço que ele, como isso aqui é uma conjunção concessiva, esta oração todinha é uma oração subordinada adverbial concessiva. Como a oração adverbial está antes da oração principal, a vírgula aqui é obrigatória. O examinador diz: a conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Ok, sempre. Olha só. Conquanto, posto que. Vou pegar um amarelinho aqui. Conquanto, embora, mesmo que. Isso, o problema aqui é o apesar de,
que o apesar de pede um verbo no infinitivo, né? Apesar de estar fazendo frio, vou caminhar. Conquanto esteja fazendo frio. Então, o problema maior aqui dessa permuta costuma ser o apesar de. Mas olha, embora, por conquanto, por posto que, eles são 100% substituíveis entre si, se forem conjunções, né? Se o embora for uma conjunção. Lembre-se de que o posto que, embora muita gente use o posto que com valor causal, ele não tem valor causal, ele não equivale ao porquê, ele equivale ao embora. Então, o item está certo. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido, vai se manter o sentido, que é o mesmo sentido de concessão e a correção. Ok, eu não preciso fazer ajuste, elas são 100% substituíveis. 3. Com as novas medidas, para evitar a abstenção, o governo espera uma economia vultosa no Enem. Para evitar a abstenção. Evitar a abstenção é a finalidade dessas medidas. Então, é uma oração subordinada adverbial final. É o para mais o infinitivo. Olha o que ele quer. É uma oração reduzida, porque esse para é preposição. Não há conjunção aqui. Ele quer que você desenvolva a oração. A oração reduzida, para evitar a abstenção, pode ser adequadamente substituída pela seguinte oração desenvolvida. Vamos lá. Existe uma oração subordinada reduzida. O que significa isso? Significa duas coisas. Que, primeiro, não há conjunção. Esse para aí não é conjunção, é preposição. Se ela é reduzida, não há conjunção. Isso significa que o verbo está em uma forma nominal. Neste caso, ele está no infinitivo. O que esse examinador quer? Ele quer que você pegue esta oração reduzida e transforme em uma oração subordinada desenvolvida. O que você tem que fazer? Você tem de colocar uma conjunção. Então, a reduzida não tem conjunção, mas a desenvolvida tem. Então, aqui há conjunção ou locução conjuntiva. Há conjunção ou locução conjuntiva. E o verbo sai da forma nominal. Esse verbo na forma nominal, as formas nominais do verbo são infinitivo, gerúndio ou particípio. Aqui, neste exercício, é um infinitivo. E aqui eu tenho que colocar o verbo flexionado, em uma forma flexionada, conjugada. Então, vamos lá. A fim de evitar, se eu já bati o olho, já sei que não é, porque ele me deu o verbo no infinitivo da mesma maneira. Evitando-se a abstenção, ele não me deu conjunção e me deu o verbo no gerúndio. Ela só deixou de ser reduzida de infinitivo, passou a ser reduzida de gerúndio. Então, já eliminei essas duas, porque nas duas eu não tenho conjunção e o verbo está em uma forma nominal. Agora aqui ele me dá para que, a fim de que é uma locução conjuntiva, para que... Parece, e botou o verbo, colocou o verbo tudo flexionado. Mas agora a gente vai ter que ler a frase. Com as novas medidas para evitar, o governo espera, é presente. Então vamos lá. Com as novas medidas para que se evitasse. Não combina com presente, né? Que evitasse é pretérito. Então não pode ser essa. A fim de que a abstenção fosse evitada, também não. Porque não combina com o presente. Para que se evite, presente, presente. Deu certo. Esta aqui é a resposta. Mas é importante que você entenda este protocolo aqui. Transformar uma oração reduzida em uma oração desenvolvida significa, primeiro, acrescentar uma conjunção ou uma locução conjuntiva. E segundo,
flexionar o verbo, tirar o verbo da sua forma nominal. Entendemos? Então vamos lá. De novo, na questão 4. A oração para evitar um novo racionamento, olha ela aqui, o que pode ser feito para evitar um novo racionamento. A oração para evitar um novo racionamento pode ser desenvolvida em forma de uma nova oração do seguinte modo. Novamente, ele me deu uma oração subordinada reduzida. E novamente, ele quer que eu desenvolva. Ele quer esta mesma oração desenvolvida. O protocolo está aqui em cima. Eu tenho que acrescentar uma conjunção ou uma locução conjuntiva e tenho que flexionar o verbo. Vamos lá. Para evitar-se, o verbo continua no infinitivo. E esse para continua a ser só uma preposição. Então, eu nem acrescentei conjunção, nem flexionei o verbo. Não pode ser essa. Agora, vamos ler? O que pode ser feito, presente, para que se evitasse, não. O que poderia ser feito para que se evitasse, dava. Mas o que pode para que se evitasse, não. O que pode ser feito para que um novo racionamento fosse? Não, que fosse ao mesmo tempo de evitasse. Estou atrás de um presente. O que pode ser feito para que se evite um novo racionamento? Esse deu. Eu tenho uma locução conjuntiva para que e o verbo está flexionado. E aqui, para ser evitado, não flexionei, né? Eu não desenvolvi, perdão. Continua a ter uma preposição sem conjunção. Então, alternativa D. Mas é importante que você entenda esse protocolo de transformar a oração reduzida em oração desenvolvida. Questão 5. É preciso garantir o direito à distribuição de renda para que todas as famílias possam ter formação educacional adequada. A expressão para que estabelece no texto uma relação de condição. Não. Se a sua tabelinha está na sua mão, você está vendo que este para que estabelece relação de finalidade. Todas as famílias poderem ter formação educacional adequada é a finalidade de garantir o direito à distribuição de renda. Posso até substituir por a fim de que, separado esse a fim. Então, o item está errado. Não é uma ideia de condição, é uma ideia de finalidade. 6. Estas podem passar despercebidas, já que nem sempre apresentam relação tão clara e direta com o fator ambiental. A locução já que estabelece uma relação de comparação no período. Está na sua lista? Na sua lista tem, comparação. Vou voltar, tá aqui. O já que, vamos achar o já que na segunda coluna? Já achei, Qual é a ideia que o já que estabelece? Causa. Não há já que na comparação. Então, volte e coloque errado. Aqui. Volte e coloque errado. Não é uma comparação, é causa. Estas podem passar despercebidas. Nem sempre apresentarem uma relação tão clara é a causa de elas poderem passar despercebidas. 7. O que precisa ser feito para que não ocorra um colapso no sistema público? A oração para que não ocorra um colapso no sistema público é atribuída à ideia de consequência, uma oração iniciada por para que introduz consequência. Olha, o para que já apareceu aqui. Não, introduz relação de finalidade e não de consequência. Errado. Finalidade. O que precisa ser feito a fim de que não ocorra um colapso no sistema público? Não ocorrer um colapso no sistema público é a finalidade de se fazer alguma coisa.
nunca estabelece o para quê, nunca estabelece consequência. 8. Naquela época, a Mata Atlântica, que leva esse nome por, nos tempos hoje ditos remotos, se estender por quase toda a costa litorânea, atingia 1,3 milhões de quilômetros quadrados. A preposição por, olha ela aqui, introduz uma noção de causa ou justificativa para a denominação Mata Atlântica atribuída à área descrita no texto. Quando é que o por tem valor causal? Volta, achei. Quando é que o por tem valor causal? Quando ele estiver seguido de verbo no infinitivo. Ele precisa estar seguido de verbo no infinitivo para ter valor causal. Então, vamos lá. Eu achei o por. Tire tudo isso que está entre os parênteses, inclusive os parênteses, porque, né, aqui você precisa ver o que vem depois. Depois tem um verbo no infinitivo, ó, por se estender. Podia ser por estender-se, sem problema. Por mais infinitivo, sim, da ideia de causa. E é a causa ou justificativa para a denominação Mata Atlântica. A Mata Atlântica leva esse nome por se estender. Por que se estende? Por se estender é uma oração reduzida. Se eu colocasse porque se estende, seria uma oração desenvolvida. Troquei uma preposição por uma conjunção e flexionei o verbo. Tá certo, era só ver se esse pois estava seguido de infinitivo. 9. Ocorre que, ao dar vazão ao seu insaciável afã de descobrir, criar, conquistar, ao tentar realizar em toda a sua plenitude a livre aventura do espírito, o homem depara-se com seus limites. A oração iniciada por ao dar vazão apresenta uma causa para o homem deparar-se com seus limites. Ao mais infinitivo. Este examinador está dizendo que este ao mais o infinitivo dá a ideia de causa. Mas eu sei que não. O que dá a ideia de causa é o por mais o infinitivo, e não o ao mais o infinitivo. O ao mais infinitivo dá a ideia de quê? Consegue lembrar? De tempo. Ao acordar, imediatamente arrumo a cama. Ao acordar, quando acordo. É tempo. Então, volto aqui. Não é causa. Tá vendo como a tabela é importante? Precisa memorizar. Da ideia apresenta o tempo. O tempo em que o homem depara-se com os seus limites, e não a causa de o homem. Ocorre que quando dá vazão, a ideia é esta. Quando dá vazão. Ao dar é quando dá. Errado. Fazer análise aqui de uns períodos compostos para rever toda a matéria, todo junto e misturado. Quando você vir o diretor, esse vir é do verbo ver. Ver é o infinitivo. E vir é o futuro do subjuntivo. Quando você chegar, me ligue. Quando você vir o diretor, avise a ele. É o futuro do subjuntivo. Muita gente diz quando você ver, né? Mas é quando você vir. Diga-lhe que entregarei o relatório hoje. Coloquei todas as orações aqui misturadas. Todas não, né? Algumas. Todas é demais também. 3 verbos. Vir, diga, entregarei. 3 formas verbais, 3 verbos, 3 orações. Vamos fazer a barrinha separando. Quando você vir o diretor, barra, diga-lhe, barra, que entregarei o relatório hoje. Posso começar de onde eu quiser, mas olha, estou vendo que essa primeira tem uma conjunção, quando, essa terceira tem uma conjunção que, só que não tem conjunção é a segunda, então a segunda é a oração principal. Essa terceira oração não pode ser substituível por isso?
Não pode ser substituída por isso? Pode. Então o que é que eu já sei? Que este que, imediatamente, eu sei que ele é uma conjunção integrante. Introduz oração substituível por isso. E, imediatamente, essa oração que é substituída por isso é uma oração, já sei, subordinada, substantiva. Pronto, é a única conclusão a que eu chego substituindo a oração por isso, é que ela é substantiva. Qual seria a função do isso? É a função da oração. Quando você viu o diretor, diga-lhe isso. Diga-lhe o quê? Termo subordinado ao verbo, respondendo à pergunta o quê? Qual seria? Objeto direto. Então é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Este verbo aqui da oração principal tem que regência? Vou misturar tudo. Conhecimento se acumula. Então, não é porque nós aprendemos as orações adverbiais que a gente não sabe mais classificar a regência de um verbo. Diga o que entregarei o relatório. A quem? Lhe. Esse lhe aqui, que tem como referente o diretor, é o objeto indireto deste verbo. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Quando você vir o diretor, indica a circunstância em que a ação da oração principal vai acontecer. Diga quando é que eu devo dizer isso. Quando você vir o diretor. Então, é um termo, é uma oração que se subordina a um verbo, responde a pergunta quando. Indica a circunstância de tempo. Se fosse assim, amanhã, diga ao diretor, esse amanhã seria um advérbio e um adjunto adverbial. Mas eu tenho um verbo, então é uma oração, já sei, Tereza, oração subordinada, adverbial, temporal. Podemos justificar essa vírgula, mais do que isso, podemos dizer se ela é obrigatória ou facultativa. A oração adverbial está antes da oração principal. Então essa vírgula é obrigatória. E ela é obrigatória porque ela está indicando uma inversão. É uma oração subordinada adverbial anteposta à principal. Vírgula obrigatória. Certo? Fácil? Difícil? Dá uma nota aí, de 0 a 10, qual é o grau de dificuldade? Fazer outro? Embora tenha chovido muito, o governador disse que continuará o racionamento de água que existe desde 2016. Primeira coisa, me dê os verbos. Me dê os verbos. Tenha chovido é uma locução verbal. Disse, continuará e existe. 4 orações. Primeira oração. Embora tenha chovido muito. Essa é a primeira oração. Segunda oração. O governador disse. Está vendo este quê? Ele introduz outra oração, é uma conjunção. O governador disse, vou sublinhar com cores diferentes, o governador disse é a segunda oração. Que continuará o racionamento de água é a terceira oração, terceiro verbo. Parou aqui antes do que, porque este que introduz outra oração, que já existe desde 2016. Então, são 4 orações. A primeira oração está sublinhada em vermelho, então vou classificar em vermelho. Essa primeira oração, embora, conquanto, posto que, certo? Que nós já aprendemos que tudo isso aqui é permutável entre si. Não é uma conjunção de natureza concessiva? Então, como é que eu classifico essa primeira oração? Oração subordinada, adverbial, concessiva.
E na hora eu já sei que essa vírgula está aqui, porque esta oração adverbial concessiva veio abrindo o período. Então, obviamente que ela está antes da oração principal. A segunda oração, essa sublinhada em verde, é a oração principal. Você está vendo que é a única que não tem conector? É uma oração principal. O governador disse. O governador disse o quê? Ele disse isso. Essa terceira oração, substituível por isso, é o objeto direto de disse. Este que é a conjunção integrante, sem função sintática. E essa terceira oração, que continuará o racionamento, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Qual é a classificação deste outro que aqui? Desta quarta oração. Vamos substituir por o qual? O governador disse que continuará o racionamento de água, o qual já existe, certo? O que eu sei quando eu consigo substituir o que pelo qual? Eu sei que este que é um pronome relativo. Falei que estava tudo junto misturado. Isso aqui é um pronome relativo porque substituível por o qual. Lembrei, Tereza? Então, vamos lá. Se isso aqui é um pronome relativo sempre introduz que tipo de oração? Oração subordinada adjetiva. A adjetiva aqui restritiva, porque não há pontuação aqui antes dela. Certo? Este primeiro que aqui é conjunção integrante sem função sintática. Que as conjunções não desempenham função sintática. Sem função sintática. Mas este que aqui é um pronome relativo. E ele é o sujeito de existe. Por quê, Tereza? Tire o quê? Olha o protocolo. Para saber a função sintática do pronome relativo, isole a oração adjetiva. Que já existe desde 2016. Substitua o que pelo seu antecedente ou referente, que aqui é racionamento. Racionamento já existe desde 2016. Se a palavra racionamento estivesse no lugar do que, qual seria a função? Racionamento já existe sujeito. Então este que é o sujeito. Não é assim que nós aprendemos a ver a função sintática do pronome relativo? Então, ele é um pronome relativo, ele é o sujeito de existe. Olha só, existe, Tereza, existe, tem sujeito, existe, tem sujeito, sempre. É um verbo intransitivo, tem sempre sujeito. O que não tem sujeito é o verbo haver no sentido de existir. Última. Tudo junto misturado. Percebe-se, primeiro verbo. Já estou aqui destacando. Percebe-se que, porque há informações excessivas, as pessoas têm dificuldade de manter a concentração. 4 orações. Percebe-se isso. Então, eu já sei que este que, imediatamente eu já sei que ele é uma conjunção integrante. E esta oração aqui é a oração principal. Percebe-se é a oração principal. Percebe-se isso, a função deste ser. Percebe-se isso. Eu sei que não tenho isso aí em cima, tem a oração. Não equivale a isso, é percebido? Não é o nosso ritual, não é o nosso checklist para a gente saber qual é a função deste ser? O verbo é transitivo direto, a frase admite voz passiva analítica, então o ser é uma PA. Se o ser é uma PA, na sequência, então esse isso é o sujeito. Esse sujeito é esta oração que começa aqui no que, só que ela é interrompida, olha só, vou continuar. Percebe-se que
As pessoas têm dificuldade. Essa é a segunda oração. Essa oração é o sujeito oracional da primeira oração, de percebe-se. Essa oração é o isso. Terceira oração, vou usar outra cor. Porque há informações excessivas. Uma vez que há informações excessivas, já que esse porquê aqui é uma conjunção causal. Então, esta oração aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Se está introduzido por uma conjunção causal. E ela está entre vírgulas porque ela está intercalada. Percebe? Que ela está no meio da segunda oração que já tinha começado. Então, ela está intercalada. Por isso, as vírgulas. Tem dificuldade? Dificuldade de quê? Qual é o alvo da dificuldade? De manter a concentração. Dificuldade disso. Quando a gente substitui uma oração por disso, então eu já sei que esta última oração é uma oração subordinada substantiva. E ela é um complemento nominal, ela é um complemento nominal de dificuldade. Como é mesmo, Tereza, esse negócio de complemento nominal? Vamos lá. Um termo que se subordina a um substantivo abstrato está preposicionado e indica o alvo. Eu tenho dificuldade, sim, mas qual é o objeto da minha dificuldade? Não é um objeto indireto, né? Porque dificuldade não é verbo. Então, olha, eu já sei, mas o examinador, provavelmente, ele ia perguntar aqui, qual é a classificação deste ser? Partícula apassivadora. O nosso raciocínio é este aqui. Percebe-se isso, isso é percebido. Checklist, deu match point, este ser é uma PA. Esse que, qual a função desse que? Conjunção integrante. Percebe-se isso, né? Ele introduz uma oração que pode ser substituída por isso. Então, esse que é conjunção integrante. Outra pergunta que o examinador faria era sobre essas vírgulas. Aí você viu esse porquê, e aí você sabe que é uma conjunção causal, então essa oração é causal. E essas vírgulas é porque essa oração está intercalada. E por aí vai. Isto é análise. Não é nem análise sintática só, porque a gente está vendo tudo, né? Está classificando o C, está classificando o Q, está justificando as vírgulas. A gente precisa ter essa visão sistêmica do texto. Não é porque o nosso último assunto foi oração subordinada adverbial que a gente pode esquecer tudo o que viu antes. Então, C mais nada em função do C, C mais nada de concordância, C mais nada de regência. Senão, não pode. Conhecimento a gente acumula. E na hora da prova vem tudo junto e misturado. Fechamos as orações adverbiais. Próximo assunto são as orações coordenadas. E lá vem mais conectores. Até lá!